acho que a gente tem que ir até mais adiante, que é reduzir a quantidade de carbono que já existe na atmosfera, né? Imagina alguém da construção civil fazendo um planejamento da obra. Ele pode ter uma previsão muito melhor de quanto de chuva que vai ter, quanto de radiação que vai ter naquele local, naquela hora que ele está desenvolvendo uma atividade que é melindrosa. Só você foi pesquisador da NASA ali durante 5 anos e teve ali, né, próximo de um centro de pesquisa super avançado. Você pode contar um pouquinho das experiências que você teve lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Hoje, para falar de um tema muito interessante e muito atual também, a gente vai conectar aqui mudanças climáticas com engenharia. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque tem tudo a ver. A gente está vivendo um momento no mundo, né, que grandes catástrofes têm acontecido. Nós estamos falando de enchentes, de inundações, de aumento, né, excessivo da temperatura, desertificação, elevação do nível do mar, uma série de catástrofes que, quando a gente olha para o mundo inteiro, estão promovendo uma grande preocupação, né, não só na sociedade, né, mas nas organizações, no poder público, em tudo que a gente possa olhar, e especialmente olhando no brasileiro hoje, com a tragédia ali do Rio Grande do Sul, traz para nós um momento de reflexão, né? E também de ansiedade. E como que nós podemos trabalhar isso, né? E como sociedade lidar com não só com os efeitos nesse momento que estão produzindo, né, no mundo todo, mas também olhar para o que nós podemos fazer para frente, para cuidar para que as próximas gerações, né, possam continuar vivendo bem nesse mundo, sem os reflexos, né, graves que os estudos têm mostrado que, se não tomarmos nenhuma providência, podem acontecer. Mas também como é que a gente conecta a engenharia para ajudar a resolver uma boa parte desses problemas. E para falar sobre isso, eu estou com 2 convidados incríveis, muito especiais aqui. Eu estou hoje com o Saulo Ribeiro, que é físico pelo UFG, que é também doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP, e que também foi pesquisador da NASA por 5 anos e hoje é pesquisador titular no INPE, que cuida de uma divisão e que cuida de modelagem numérica da atmosfera e previsão de qualidade do ar, um tema que eu entendo muito pouco, mas que eu tenho certeza que eu vou aprender muito com ele hoje aqui. Seja muito bem-vindo, Saulo. Já já você vai poder falar mais para nós. E com o Marlos Guimarães, que é aqui o nosso querido Marlos, é engenheiro civil, doutorado em construção civil pela UNB e é o coordenador do nosso curso de graduação de engenharia civil aqui no IPOG. Então se liga aí, hoje nós vamos entrar a fundo em ciências e engenharia, vai ser muito legal, mas de tudo em um tema muito importante que você também é afetado de alguma forma, mudança climática. Eu queria começar, então, dando as boas-vindas aqui a vocês. Obrigado, Saulo, Marlos, pela presença. E antes de entrar com as perguntas aqui, uma oportunidade para você dar um alô para a nossa galera aqui, dizer o que eles podem esperar aqui do nosso podcast, dessa conversa de hoje, Saulo. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade. Eu enquanto cientista, eu sinto que eu tenho o dever moral de aproveitar toda e qualquer oportunidade para divulgar a questão da emergência climática, né, que nós estamos vivendo, de forma que a gente consiga cada vez mais mobilizar a sociedade civil para que ela se posicione concretamente, firmemente, de modo que pressione que os governos criem programas efetivos de controle das emissões e programas de mitigação com relação aos desastres que estão acontecendo advindos dessas mudanças, né? Então, para mim é um enorme prazer estar aqui, agradeço, e a minha mensagem é exatamente tentar alertar e chamar o nosso público para atuar mais efetivamente nesse sentido. Legal, vamos falar sobre isso, Marcos. As boas-vindas, o que você pode dizer para nós que a nossa audiência pode esperar desse papo de hoje? Eu diria o seguinte, que a partir da hora que eu comecei a tomar ciência do estado da arte em meteorologia, e olhando o que tem de engenharia civil em termos de modelo e execução de obra, eu percebi uma distância muito grande. E a gente pode aproximar isso, porque os dois vão ganhar. A meteorologia sai ganhando porque ela consegue ver aplicações que talvez tenha passado desapercebido, ou estão focados em outras aplicações. E a gente aqui tem um espaço enorme para aperfeiçoar modelos, tanto de gestão de obra, como modelo mesmo de resistência mecânica, modelos de desempenho de obras. Então, na parte de construção civil, planejamento urbano, transportes, isso aí tudo vai ser afetado, não tem jeito.
Então, na verdade, eu percebi esse gap e a gente começou a atuar junto aí para a gente fazer essa aproximação, trabalhar na interface da engenharia civil e da meteorologia. Bom, sensacional. Então se liga aí que a gente vai conseguir conectar essas duas coisas. Olha, eu estou empolgado com o que a gente vai poder fazer aqui hoje. Mas antes de entrar nessa conexão, engenharia e tal, eu queria começar com o Saulo e tentar tirar alguma dúvida aqui, um pouquinho a diferença entre, né, previsão meteorológica e de previsão climática. Né? Quais são, Saulo, as diferenças entre essas duas coisas? Enfim, como é que a gente pode explicar isso para a audiência? Vamos começar por aí, para separar. Vou colocar só um contexto, um preâmbulo para a gente explicar melhor essas diferenças. Né? Chamando um pouco da física, né, a atmosfera é um fluido, né, que ela escoa sobre a superfície. Né? Então, como um fluido, ela obedece às leis básicas da física, certo? Então, desde o começo do século XIX, se estabeleceu que, usando as leis da física, nós poderíamos prever os movimentos da atmosfera. Né? E prevendo o movimento da atmosfera, eu sou capaz, então, de prever o que vai acontecer amanhã e assim por diante. Então, eu posso prever regimes de chuva, temperatura, ventos, etc. Né? Previsões meteorológicas, que no nosso linguajar mais técnico a gente chama de previsão de tempo, são previsões de mais curto prazo, em que eu digo, pelo menos eu pretendo dizer com bastante precisão, aonde vai chover, qual vai ser a temperatura no dado lugar, qual vai ser o regime de ventos. Tá? Então, são previsões mais determinísticas, naquele sentido clássico da física, né? E que definem valores bem fixos dos parâmetros da atmosfera. Né? As previsões climáticas, elas são previsões mais de longo prazo, né? Que elas não têm essa atribuição, porque depois eu posso falar em algum momento, a atmosfera é um sistema caótico, muito complexo de simular, né? Mas a previsão climática, o que ela se propõe a fazer é estabelecer anomalias, ou seja, desvios em relação à climatologia. Né? Então, por exemplo, quando eu faço uma previsão climática para a próxima estação do ano, eu estou dizendo assim que o regime de temperatura vai ser acima do normal ou abaixo do normal, se eu vou ter mais chuvas ou menos chuvas em relação à climatologia observada. Tá? Então, não é tão preciso assim nesse prazo longo, mas é mais o nível do desvio. Exatamente. Para baixo, Exatamente tipo de variação. Mas veja que isso não é uma dificuldade tecnológica, é uma dificuldade teórica fundamental da natureza, que é a baixa previsibilidade da evolução da atmosfera. Isso foi provado por Lorentz, um grande físico que trabalhou em caos, teoria de caos, né? E dentro dessa teoria de caos, você mostra que essa previsibilidade da atmosfera é muito baixa do ponto de vista determinístico, mas você pode prever muito bem se vai estar acima ou abaixo de uma dada média climatológica que é observada na dada região, certo? Entendi. Então, a previsão meteorológica é mais para o curto prazo aqui. Eu faço uma leitura da atmosfera, que eu achei interessante, que você falou que ela é fluida ali, né? Você faz uma leitura desse comportamento e você consegue prever ali no curto prazo se vai chover um pouco mais, se a temperatura sobe, se vai ventar mais, enfim, que é o que um cara como eu, que é um ciclista, por exemplo, sai e olha ali no celular e vê ali, enxerga esse tipo de previsão. Aí no clima, talvez, quem olha mais isso sei lá, é o agricultor, que olha como é que vai ser a estação de plantio dele, né? Aí é essa a diferença da previsão climática, assim, como é que vai ser o clima para o plantio da minha próxima Exatamente. da safra. Você pode saber quando vai ser o início da estação chuvosa, se vai chover mais ou vai chover menos, você pode se preparar em termos de ter um sistema de irrigação mais efetivo ou não, em função da carga de água que está prevendo que a dada região vai receber, né? Entendi. Legal. E esse órgão, assim, a ONU, o IPCC, como é que isso se conecta com essas previsões? Que relação que tem? Bom, o IPCC é um painel formado por cientistas que são escolhidos pela ONU, que são escolhidos em função do mérito, né, da capacidade da atividade profissional, do nível de publicações, o quão a pessoa é efetivamente reconhecida na comunidade. Essa é uma coisa boa da ciência, que as pessoas são reconhecidas pelo mérito, o quanto elas contribuem efetivamente, né? Então, o que eu posso dizer, o IPCC é um grande painel composto dos melhores cientistas de clima, que não há nenhum interesse político, puramente um interesse de servir à humanidade, né? Por isso está dentro da ONU, né? E esse painel ele usa a melhor informação, as melhores ferramentas e métodos disponíveis para fazer cenários, estudos cenários, previsões de cenários de mudanças climáticas, né?
para exatamente prover informações acuradas e precisas para as políticas públicas serem aplicadas, né? Então, é uma coisa que é um trabalho muito louvável, que é um trabalho que não é remunerado, entendeu? É na base de doação do tempo, Totalmente voluntário. totalmente voluntário, e é um trabalho desvinculado de qualquer conexão política ou tendência política, é um trabalho puramente científico de análise e de geração de informações para políticas públicas. Legal, vamos falar dessas políticas já já. Queria convidar então o Marlos a entrar aqui na conversa e me ajudar já a conectar um pouco sobre isso, sobre como é que você conecta meteorologia com engenharia. Vamos ver se a gente consegue colocar isso para o nosso público e mostrar essa relação. A gente estava conversando aqui nos bastidores, você estava dando alguns exemplos. Como é que a gente faz essa conexão? Ronan, por exemplo, eu atuei com um projeto de estruturas. Então, o que acontecia? A gente tinha lá a norma brasileira, NBS 6123, para estimar a carga de vento. Então, essa norma tem um valor de vento. O valor para Goiânia aqui, 35 metros por segundo. A partir daquilo ali, você faz toda a distribuição de carregamentos no edifício, dimensiona o edifício e vai construir. Ou seja, ele é um sinal 35 metros por segundo, é como se estivesse constante. Lógico, aí vai fazer a distribuição estatística, faz um ajustezinho nessa velocidade. Mas, se você tiver um valor preciso de velocidade, você começa a analisar o desempenho da sua obra com acurácia, precisão muito maior. E a gente não tinha isso até então. Então, quando a gente começou a aproximar da meteorologia, foi percebendo o quê? Potenciais de melhoria na avaliação de desempenho das obras. Então, esse é um exemplo de velocidade, modelagem de vento em torres ou em estruturas. Tem N outros. Até dentro dos modais de transição energética, existem pontos aí que são problemáticos. Por exemplo, hoje a gente tem um problema no modal eólico, que é a quebra antecipada de paz. É uma endemia. Como que você vai atacar isso? Hoje, o meteorologista vai me dar lá, olha, o ciclo, a série temporal de vento em tal região, a mais característica é essa. Projeta a sua pá aí. E você vai ter que projetar uma pá que consiga resistir durante 20 anos. O problema hoje é quebra antecipada de pá em menos da metade da vida útil. Ou seja, seu payback, sua TIR vai para o espaço. Então, você tem um desafio tecnológico aí para romper. Como você vai fazer isso? Você precisa, no caso da pá, você tem que integrar estruturas, né, a modelagem estrutural, modelagem aerodinâmica, processo construtivo e materiais. Não dá para pegar só um ponto e falar, não, vou melhorar o projeto atacando só um ponto. É um negócio multidisciplinar, por natureza. Ou seja, tem N exemplos disso aí. Questão de planejamento, de transportes, questão de estabilidade de encostas, né? Então, a gente pode abrir um leque gigantesco, cada um vai dar um programa. Entendi. Vamos entrar um pouco mais nesse detalhe. Eu vi que você estava mostrando, inclusive, tecnologia aqui, que né, já está avançando. Então, eu volto para o Saulo aqui agora. E queria conversar um pouco, Saulo, tentar trazer um pouco assim, quais foram esses avanços no ponto de vista de previsão meteorológica e climática que você né, tem vivenciado. Conta um pouco para nós o que mudou de 20 anos para cá, o que tem mudado e que pode ajudar a gente a resolver melhor esses problemas do mundo. Que eu entendo, né? Você é um físico, pesquisa modelagem, então você está atuando exatamente nesse contexto de como é que você modela melhor o meio ambiente para, ao modelar, né, prover uma previsão melhor, né, de resultados que possa ser usado em várias aplicações. Uma delas aqui nós estamos falando em projetos de engenharia. O que evoluiu nesses últimos 20 anos? O que você pode falar um pouco para nós? E aí depois, o que é o mais moderno que nós temos hoje? Enfim. Então, o que eu testemunhei nesses 20 anos, dois aspectos fundamentais, que é o grande aumento da capacidade observacional do sistema terrestre como um todo, usando uma série muito grande de satélites, sensores a bordo de satélites, que fazem o monitoramento diário, horário, na verdade, de todo o planeta, né? Porque a modelagem da atmosfera sem observação não é nada, é simplesmente um chute, né? Ou seja, os modelos... Cálculo heurístico usando técnicas estatísticas. Pois não, perfeito. É uma metodologia que eu aplico de vez em quando em algumas situações. Eu vou anotar aqui, porque eu vou trocar esse chute. Isso é uma metodologia sofisticadíssima. Perfeito. Né? Não é qualquer um que acesse essa ciência, sabe? Então, o meu trabalho, que eu sou basicamente um modelador. Eu pego as equações físicas, converto, aplico métodos numéricos para resolver numericamente as equações,
escrevo um código, ainda uso Fortran, muita gente Olha, escrevo um código computacional e uso um supercomputador para rodar esse código e gerar as previsões. Mas tudo isso não é nada se você não tiver ancorado numa base grande observacional. Primeiro que te dá as condições do modelo, te dá as condições de contorno para resolver as equações diferenciais e te dá os dados que você precisa para ancorar e saber o quão o seu modelo é preciso, né? Veja que a gente tem as leis da física. O que a gente aplica na prática é uma caricatura das leis da física, porque a gente não consegue resolver a física como ela é exatamente, né? Então, esse processo de gerar um modelo, ele introduz uma série de aproximações, né? E aí aquilo que você está modelando, ele é uma caricatura, não é realidade. Então, aquilo tem que ser sempre vigiado, sempre monitorado e verificado a acurácia, né? E você só consegue isso se você tem dado observado, né? Então, respondendo a sua pergunta, voltando, o primeiro aspecto é o aspecto observacional. Mas eu vou pedir para você responder em pedaço, mas eu vou te interromper assim. Esse dado está disponível para todo mundo? Esse dado que é coletado por esses sensores e tal? Quer dizer, pesquisadores do mundo inteiro acessam isso? Como que funciona? Então, isso funciona através de uma grande rede mundial que é estabelecida pela Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão dentro das Nações Unidas, né? Então, você tem centros distribuídos pelo mundo, que são centros que geram seus satélites, lançam satélites, geram sensores, recolhem os dados, né? E todos esses dados são convergidos para alguns servidores que são distribuídos no mundo, né? E os centros operacionais do mundo têm acesso livre, porque o que se faz é uma troca de dados, né? Você tem um centro que tem o meu dado, eu coloco o meu dado lá e, contrapartida, eu pego o seu, né? E aí eu uso os dados, uma massa de dados muito grande, isso é algo gigantesco, que requer uma transmissão de dados extremamente rápido, requer supercomputadores para processar esses dados em tempo real, né? Então, você tem essa organização mundial de armazenamento, de troca, de controle de qualidade, de disponibilidade, né? Porque é importante o dado estar ali disponível na hora que os centros precisam, né? Entendi. É uma comunidade mundial, vamos dizer assim, que deposita esse dado. Nós temos satélites nossos que a gente... Nós temos satélites de observação da Terra. O INPE tem o terceiro satélite, o CIBERS, que é um satélite de monitoramento de ocupação e uso do solo, né? Mas o INPE agora, até é interessante você ter colocado, que a semana passada o diretor do INPE esteve na China. Nós temos uma colaboração muito forte com a China na parte satelital, né? E foi estabelecido o primeiro contrato para criar o primeiro satélite meteorológico brasileiro, né? Então, a gente vai ter um satélite dedicado para nós, para o continente sul-americano. Até o momento, todas as informações meteorológicas a gente usa principalmente satélites americanos e satélites europeus, né? Que distribuem isso de forma gratuita publicamente, né? Entendi. Então, voltemos lá na pergunta da evolução dos 20 anos e tal. Você começou falando aí da sensorização, então começa por aí, segue lá. Então, outro aspecto é o aspecto da modelagem em si do sistema terrestre, né? Quando eu comecei a minha carreira, a gente era muito compartimentado. Eu simulava a atmosfera como se fosse algo completamente desconectado do resto, né? A gente sabe que tem oceanos, temos a superfície continental, temos as plantas, temos as geleiras, né? Tudo isso troca energia e vapor d'água com a atmosfera, né? Então, para você cada vez modelar com mais realismo o seu estado atmosférico, você tem que incluir esses componentes, essas interações que existem entre os chamados componentes do sistema terrestre, né? Criosfera, hidrosfera, atmosfera e os oceanos, né? Então, a modelagem hoje, ela evoluiu para... Você não fala do modelo atmosférico, você fala do modelo do sistema terrestre, sistema físico terrestre, né? Onde todos esses componentes têm as suas equações físicas fundamentais que governam a evolução deles. Todas essas componentes são conectados dentro de um único só modelo, né? Imagina, é uma complexidade enorme. Esses modelos eles podem ter milhões de linhas de código. Mas a evolução é capacidade computacional, porque eu estou entendendo que as equações para modelar isoladamente cada parte aqui já devia existir há algum tempo. Sim, mas a conexão que não existia. Você tinha grupos que trabalhavam com os oceanos, grupo com a atmosfera, mas isso evoluiu para uma comunidade unificada, um sistema unificado, né? Então nós temos isso. O INPE faz uso de algo nesse contexto, assim, conecta tudo e a gente já consegue fazer previsões mais sofisticadas em função dessa nova modelagem que a gente chama de modelagem integrada do sistema terrestre, né? Agora, é claro que isso, cada vez mais que você acopla processos, o custo computacional cresce ainda mais, né?
E não é outra razão pela qual o INPE investe, por exemplo, nós vamos investir agora R$100 milhões para comprar um novo supercomputador. Porque o problema numérico que você tem que resolver é um problema extremamente caro. E você só consegue resolver o problema se você tem uma máquina que tem uma capacidade computacional muito alta, né? E tem um aspecto importante. Eu quero fazer a previsão do tempo para ela ficar pronta amanhã, né? Se eu começar a previsão do tempo agora, se ela ficar pronta só na próxima semana, ou seja, a gente precisa ter Para amanhã não vai servir. Na próxima semana, ó, anteontem ia ser assim, é isso? Ia ser assim, nós erramos. Choveu, mas a gente não aprendeu. Então, ou seja, é algo que eu gosto muito, porque envolve tecnologias avançadas de supercomputadores, dados satelitais e modelagem numérica, métodos numéricos avançados, emprego de física, né? Todos esses componentes se juntam para a gente fazer cada vez mais, prover cada vez mais informações de tempo e clima mais acurados, né, para a sociedade. Sim, não consigo compreender que houve uma evolução na integração dos modelos que aumenta a precisão, né, das previsões e tudo mais, e obviamente do poder computacional que permite fazer isso, né, que até então talvez não fosse possível e hoje cada vez mais está disponível poder computacional mais alto. E Marlos, puxando então um pouco essa conversa, eu vi que no começo que você até mostrou aí um software, tecnologia, algumas previsões, e você trouxe um pouco sobre... você falou um pouco da chuva lá no Rio Grande do Sul, que houve até modelagens assim que já previam uma chuva mais alta e tal. O que você tem hoje de tecnologia à disposição, então, para o engenheiro, né, para usar? Fala um pouco mais assim, o que a engenharia pode acessar com essa meteorologia mais moderna e como é que a gente põe isso em prática? Me traz cases, traz exemplos aqui. Vamos tentar ilustrar agora com algum case real, alguma coisa que você possa falar. Enfim, vamos tentar trazer para a audiência. Olha só, a gente tem trabalhado junto num projeto. Eu tive a oportunidade de me aproximar da equipe do Saulo. E o que acontece? Como alguém da engenharia querendo subsídios da meteorologia, eu fiz vários requerimentos. E eles começaram, a equipe dele está em estado da arte. Por exemplo, eu quero isolinhas aí dos próximos 15 dias com 90%, com percentil 90%. Aí eles me entregaram todos os percentis. Então, eu tenho um banco de dados, eu tenho um subsídio da engenharia, do subsídio da meteorologia, do jeito que a engenharia precisa. Por exemplo, vamos supor, hoje a gente dá para melhorar a acurácia, a precisão e tal, mas o que acontece? O Saulo, o grupo dele lá, me entrega as isolinhas de temperatura daqui 4 dias dentro de uma hora. Chuva também, temperatura, chuva, radiação, vento. O que vai acontecer? Imagina alguém da construção civil fazendo um planejamento da obra. Ele pode ter uma previsão muito melhor de quanto de chuva que vai ter, quanto de radiação que vai ter naquele local, naquela hora que ele está desenvolvendo uma atividade que é melindrosa. Por exemplo, você vai jogar o concreto lá, a temperatura do ar na hora do lançamento do concreto, ela influencia na qualidade do concreto. Então, se você tem esse subsídio, você vai começar a fazer planejamentos que hoje não estão disponíveis para o engenheiro civil. Então, a gente tem condição de melhorar várias atividades da engenharia civil a partir de subsídios mais precisos da meteorologia, mais personalizados, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui perfil de vento de 0 a 300 metros de altura a cada 30 segundos. Onde que alguém tem isso para fazer uma análise de um edifício? Isso não estava disponível antes? Não. Hoje está. Hoje está. Hoje a gente tem. Então, o que acontece? Aí você vai pensar assim, não, peraí, os modelos, então, que eu tinha, eu vou jogar fora? Não está falando isso. Está falando que pode melhorar bastante os modelos. A gente pode fazer uma integração, os modelos de análise dinâmica agora, a gente pode estudar melhor o desempenho deles, estudar melhor a precisão deles, a acurácia, a estabilidade, isso que o Saulo está fazendo aqui para a supercomputação na parte meteorológica, a gente pode trazer bastante coisa para a engenharia civil e melhorar a nossa atividade, projeto, por exemplo. Linha de transmissão. Transmissão é bastante afetada pela temperatura, pelo vento. Tá, como você faz a previsão nisso? Em cima de carta estática que foi feita há 20 anos atrás? Sendo que você tem agora o dado disponível, bem mais preciso, ainda que você não tenha um gap aí de precisão, mas ele já é característico de alguma coisa que está flutuando no tempo. Então, você pode adaptar um modelo de geomecânica para fazer essa previsão muito mais precisa, que antes você não tinha condição de fazer. Tá, então o que muda na vida do projetista lá? Ele vai ter mais eficiência nesse projeto, vai gastar menos material ou vai adicionar segurança? Logicamente, a engenharia civil, eu até brinco com o pessoal que trabalha comigo, a gente pode reduzir todos os requisitos a 2, confiabilidade e otimização.
Confiabilidade. Tem que ter falha não pode ter falha sistêmica ao longo da vida útil do empreendimento. Então não pode ter alguma coisa que prejudique o funcionamento sistêmico dele. E otimização. Você tem que, por exemplo, extremar uma característica, mas balanceando as outras. Então, menor custo, mas atendendo segurança, durabilidade e eficiência, por exemplo. Entendeu? Então, você tem que trabalhar esses dois requisitos, eles pegam todo o universo de dilemas do engenheiro. Então, um projetista, por exemplo, ele pode gerar um projeto que seja mais econômico, mas atendendo com menor custo, mas com, por exemplo, um índice de segurança compatível com o que ele fazia antes. Quando a gente fala de menor custo, a qualidade desse dado hoje geraria o quê? 10, 15, 20%? Aí para cada tipo de obra, aí vai ter um impacto diferente, com certeza. Tem outros fatores que influenciam também. Mas uma coisa que eu queria pegar um gancho aí, uma coisa que eu fui bastante influenciado pelo pessoal da meteorologia. Por exemplo, a gente na engenharia civil, você projeta uma obra, instala a obra lá e pronto, acabou. Você não volta mais lá para saber se aquela flecha daquela viga foi exatamente aquele valor, se a aceleração que você previu está exatamente daquele valor, ou qual desvio que tem entre o que está acontecendo e o que você previu. Hoje, o pessoal me influenciou bastante e eu comecei a desenvolver a parte observacional e a parte laboratorial. Então, eu consigo olhar hoje, por exemplo, o que é, da perspectiva da obra, eu consigo olhar a partir da perspectiva de modelagem, observacional, o que dá para medir em campo para ver se o modelo ficou bom, e o que não dá para medir o campo, dá para fazer em laboratório com escala reduzida para ver se o modelo ficou bom? Ou seja, você tem que fechar esse tripé aí para você entender a realidade da obra. Por quê? Hoje, para você fazer modelo, é relativamente fácil. Você pode criar vários modelos com vários desempenhos, mas qual deles representa realmente o que está acontecendo depois que você executou a obra lá? Por onde que você vai? Uma validação para poder garantir se as condições iniciais realmente estão mantidas e se aquela segurança, confiabilidade e tal que foi prevista lá atrás vai se manter naquele projeto. Na modelagem você sempre abre mão, você sempre abstrai a realidade. Então, por exemplo, o Saulo lá abstrai a atmosfera porque ele não consegue computar todas as variáveis. A engenharia civil faz isso também. A gente tem que abrir mão de alguma coisa para poder modelar. Então você já começa falando, olha, eu vou errar, mas eu quero errar menos e eu quero ter o meu erro sob controle. Então você tem que se municiar de ferramentas. E essas ferramentas, por incrível que pareça, estão nas interfaces. Elas não estão numa área só. Por exemplo, eu como projetista de estruturas, eu não vou ter todas as ferramentas para eu ter um bom modelo executado em campo. Eu vou precisar do cara lá da física, que conhece de sensores. Eu vou precisar do cara de processamento digital de sinais, para pegar esse sinal, tirar ruído e me trazer o sinal purificado. E isso é muito caro para aprender. Eu, por exemplo, quando eu fui instrumentar uma torre, eu não sabia qual sensor que colocava lá em cima dela, qual acelerômetro que eu ia colocar lá. Por quê? Um acelerômetro que trabalha aqui muito bem dentro do indoor, você põe ele lá no campo com poeira, com vento, passarinho que senta em cima dele, muda tudo. A gente tem que aprender essas coisas. Aí você começa a perseguir a realidade do desempenho da obra com mais ferramentas. Legal, entendi. O Saulo, e esses dados que o Marlos está falando que vão ajudar a melhorar os projetos, vão ajudar a melhorar a engenharia, estão disponíveis para qualquer um? Sim, qualquer um acessa esses dados ou é algo que ainda não é assim, depende de de algum tipo de integração, de alguma parceria com o INPE ou coisa parecida? Como que é isso? Bom, na verdade, a gente tem um projeto em conjunto e a ideia é customizar, porque é o seguinte, você tem previsões de tempo disponíveis na internet, você pode pegar, baixar, o cara vai te dar chuva, precipitação, temperatura, etc. Mas o que a engenharia precisa, ela precisa de ter algo mais customizado. Não é só pegar a temperatura e a chuva que vai resolver. Então, a interação, essa que nós estamos tendo, em que o Marlos nos traz a demanda dele, o que ele precisa exatamente do que os modelos podem fornecer. E aí tem um outro aspecto, você precisa de uma equipe que domina, que tem um know-how da modelagem, tem um know-how da meteorologia, para você adaptar o seu sistema de modelagem para aquela necessidade, né? Então, essa foi uma sinergia muito grande que nós conseguimos construir, porque nós conseguimos prover para ele exatamente o que ele precisa, nos termos que ele precisa, né? Porque modelos meteorológicos existem, você pode baixar modelos dos Estados Unidos, da Europa, pode colocar para rodar, mas se você não entende o modelo e o seu cliente, vamos dizer, pensar que a engenharia é o nosso cliente nesse aspecto, né? Sim. Eu preciso dessa informação, eu preciso de uma rajada distribuída em uma dada resolução vertical, da superfície até um dado nível, você precisa ter know-how para intervir no seu sistema de modelagem e extrair aquela informação. Porque aquela informação ela existe, ela está ali.
mas ela não está disponível Não está normalmente. mastigada assim, não. Né? Exatamente. E essa interação é fundamental. Por isso é que essa parceria é importante, ou seja, ter essa sinergia e as demandas e a gente consegue atender de forma que otimiza, a engenharia consegue otimizar a informação que a meteorologia consegue produzir, né? Então esse é um aspecto importante. A meteorologia mundial evoluiu muito, nós temos capacidades grandes de produzir dados ambientais com alta confiabilidade, com alta espacialização, né? Então a gente está falando que nós temos modelos que rodam com resolução de 1 quilômetro espacialmente distribuído. Você pode ter informação quilométrica, né? Enquanto que há 20 anos atrás isso era 100 quilômetros, 200 quilômetros de resolução, né? Ou seja, a gente avançou muito no refinamento espacial e na qualidade da informação gerada, né? E essa qualidade da informação gerada, ela vem primeiro com o uso massivo de dados satelitais para ancorar o modelo, para validar o modelo, né? E o avanço da qualidade da modelagem numérica, no sentido de aperfeiçoar as equações, tornarem elas cada vez mais próximas das equações físicas, né? Diminuir a abstração, que o Marlos falou aqui, que a gente faz para tornar o problema factível, né? Porque se você... Não resolve. Senão você não resolve, você não tem como resolver as equações da atmosfera, chamadas famosas equações Navier-Stokes, né? Que no fundo são uma tradução da segunda lei de Newton para um fluido, né? Um fluido compressível ou incompressível, com cisalhamento. Aí vocês têm chamadas equações Navier-Stokes, né? São equações diferenciais de alta complexidade, não tem solução analítica, por exemplo. Na verdade, resolver a equação Navier-Stokes é um prêmio do milênio. Você ganha $1 milhão. Entendi. São questões da ciência. Agora, puxando esse assunto, eu acho que a gente conseguiu aqui conectar um pouco sobre meteorologia, engenharia e tal. Agora, falando da meteorologia e previsões climáticas, assim, estamos vivendo no mundo, talvez, um momento que está chamando a atenção de todo mundo em função de uma série de consequências. Talvez um primeiro tema é o aquecimento global, né, assim, e as metas que o mundo está se colocando para atingir. Quer dizer, a gente tinha uma meta aí de até 2050 não exceder a 1,5 graus, pelo que eu me informei, até 1,5 graus até 2050. Nós já estamos batendo nessa meta já. Quer dizer, nós estamos em 2024 ainda, estamos chegando nessa meta. Então, há uma preocupação no mundo que acelerou muito, né, o aquecimento global. E como é que a gente faz para garantir que isso não venha a ficar mais crítico, né, e chegar lá? Então, tem esse tema tá acontecendo. Inclusive, vi um pesquisador brasileiro, vou lembrar o nome aqui, falando na reportagem do Valor sobre os combustíveis fósseis. Pessoal, nós não devíamos nem abrir mais nenhum posto de petróleo, parar com isso agora já, porque o uso do combustível fóssil vai ajudar também a contribuir negativamente com esse aumento de temperatura. Então, eu quero puxar um pouco para esse lado, né, da temperatura e olhar assim, o que a gente vê como... E aí, Marlos, pode começar com o Marlos, depois o Saulo, como seus maiores desafios e oportunidades para a colaboração entre a engenharia e a meteorologia, né, na criação de soluções sustentáveis, assim, inovadoras para lidar com esse problema. Vamos entrar por esse lado agora e falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, a gente está falando muito hoje em transição energética, que seria migrar as matrizes, né, de geração para formas que emitem menos carbono. Então, a gente tem aí 4 principais modais, né? O hidráulico, o hidrelétrico, o fotovoltaico, o eólico e o biogás, como geradores de energia para fazer a eletrólise. Bom, tem esse pacote aí. Tem o pacote agora também do pessoal da conversão de energia. Para fazer eletrólise, você está falando aí do hidrogênio verde? Exatamente, hidrogênio verde. Vamos pegar isso aí para a gente... É bom, vamos falar um pouco mais, dá uma esmiuçada então nisso. vamos lá. Acho que você foi rápido nisso. Eu captei aqui porque esses dias eu andei fazendo um episódio sobre hidrogênio verde e eu vi que você conectou. Você estava falando o eólico, a hidrelétrica, né, o fotovoltaico e o biogás. O solar, né, e o fotovoltaico e o biogás para fazer a eletrólise, que é o mecanismo de se produzir hidrogênio verde. Exatamente. Né? Então, mas por que isso é importante? Esses modais aí vão gerar energia elétrica e vão chancelar o hidrogênio como se fosse o hidrogênio gerado por uma fonte limpa. Vamos dizer assim, esse é o hidrogênio verde. Uso do combustível fóssil sem poluir. Jogar mais carbono. Sem jogar mais carbono para a atmosfera. Beleza. Cada um desses modais aí, eles têm os desafios intrínsecos deles. Então, por exemplo, como que você vai fazer o biogás lá? Como você vai fazer a conversão do biogás para gerar energia de forma eficiente
né? E tirar o CH4 lá do pasto e fazer isso aí, converter em energia, ou bagaço de cana, ou lixão, ou aterro sanitário. Como fazer esse processo? Então, por exemplo, a meteorologia ajuda muito, porque você vai começar a fazer previsão de radiação, então você vai tornar a química do processo lá e vai conseguir gerar um sistema mais otimizado. Bom, essa é uma linha, tá? Dá para abrir o biogás aí no outro programa, que é o pessoal especializado que eu não sou. Mas, por exemplo, vamos no fotovoltaico. Você tem desafios do fotovoltaico também, a questão da bateria. Então, você está falando de energia limpa, mas você precisa de muita bateria para estabilizar o sistema. A radiação cai no painel fotovoltaico lá, o painel converte essa radiação em energia, mas é intermitente, de noite não tem energia. E para você manter a célula funcionando, você tem que manter um estoque de energia lá, precisa de bateria. Tá, e essa bateria, como é que a gente vai fazer ela? Vai usar aquela bateria que não apaga nunca o fogo que pega nela lá? Que tem um desafio aí tecnológico. Ou seja, para desenvolver a bateria, você precisa da exploração mineral. Você precisa de ter minerais, você precisa de conhecer as jazidas, você precisa de utilizar racionalmente as jazidas, precisa de mecanismos para extrair isso aí sem poluir também. Então, olha só, tá tudo ligado, né? A engenharia tem que olhar para isso tudo. O que o Saulo faz na atmosfera, nós temos que fazer para os modais, mas não só para eles, para a cadeia produtiva deles de forma completa. Tá, o eólico é onde eu tenho atuado mais recentemente aí. A gente tem um problema da pá, a gente tem um problema do próprio material da nacelle, que se a gente conseguir reduzir peso nela, o sistema fica mais eficiente. Se a gente consegue melhorar a qualidade da resina que faz a pá, você aumenta a vida útil dela, então você tem o melhor desempenho, melhor eficiência do sistema. Então, tem um leque muito grande para a engenharia atuar se ela trabalhar de forma nas interfaces. A gente precisa de olhar para materiais, a gente precisa de olhar... Eu sou da área de estruturas, a gente precisa de olhar para a área de estruturas, precisa olhar para o processo de transformação, construção civil. Você tem que integrar isso tudo aí para ter uma solução otimizada e confiável no final. Então, esse é o grande desafio da engenharia. Como integrar isso tudo? Você precisa da pesquisa? Precisa. Só que você precisa do braço do empreendedor também. O cara que tem o processo de transformação. E aí ele tem que olhar a cadeia produtiva dele, se dá para melhorar, ser mais eficiente, poluir menos e ter melhor desempenho na geração do produto final. Então, é um leque muito grande. Legal, entendi. Saulo, como é que pode colaborar mais meteorologistas com engenharia? Bom, deixa eu só... Agora a sua visão, né? Que daqui falou só o engenheiro que quer resolver todos os problemas dele ali, com a produção eólica lá, com a fazenda dos... Vou falar heresia aqui, do catavento, né? Com perdão da heresia aqui, né? As fábricas, como é que é o nome dessas fábricas? Fábricas eólicas, parques eólicos, né? Que é o nome que se... Mas a gente testa o material também. A gente tem materiais aí que podem, com pouco cimento, reduzir o consumo de cimento, que é um grande... poluidor. Gerado assim. A bolastonita. Então, hoje eu tenho um colega premiado, inclusive com a pesquisa dele, em função da redução do consumo de cimento, mantendo resistência, durabilidade, tudo. Então, quer dizer, é um negócio interessante. Sim, é o chamado cimento verde? Não, bom, não sei se batizaram ele ainda não, mas... Cinza, né? Tá cinza ainda. Tá, ok, tá bom. Quer dizer, é um aditivo que se coloca no cimento para poder... Reduz o consumo de cimento e mantém resistência, manter as qualidades. mantém as propriedades finais. Legal, entendi. Mas eu quero ouvir o Saulo um pouquinho, que agora é a visão do meteorologista, né? Do pesquisador ali, do físico. Né? Tá bom. Bom, eu vou pegar o gancho que você começou, que é a questão dos cenários de mudanças climáticas, que o IPCC, aquele órgão que nós falamos no início, né, sempre gerou, e sempre era recebido com um certo ceticismo, né, principalmente pelos grandes interesses econômicos das empresas que de alguma forma sobrevivem e tiram lucro com as emissões, né. E, infelizmente, o que aconteceu é que as previsões se anteciparam, igual você mesmo colocou, né? E nós chegamos realmente em alguns limiares que são bastante, vamos dizer, preocupantes, né? E os resultados estão aí, né? Então, nós estamos vendo aí, como você também colocou na nossa discussão prévia, a grande quantidade de eventos extremos que são climáticos que vem acontecendo, né? E isso muito está relacionado com o fato físico, que é o seguinte, que quando você aumenta a temperatura da atmosfera, ela consegue suspender mais vapor d'água, né? E vapor d'água é o elemento combustível para formar nuvens e fazer chuva, né? Obviamente. Então, uma atmosfera mais quente, mais energética, os extremos, a variabilidade dela vai se acelerar, né? Então, você tem fenômenos que estão acontecendo com mais frequência e com amplitudes maiores, né? Então, aí a gente vê em alguns lugares ondas de calor com temperatura chegando a 50 graus, né?
A gente vê a questão do Rio Grande do Sul, que são ondas de chuvas intensas, torrenciais, né? E aí isso conjuga com toda uma questão urbana que não está planejada, que intensifica o desastre, né? Com as águas, os alagamentos, etc., né? Então, ou seja, o que eu quero colocar é que o cenário está aí, nós estamos com essa realidade hoje, e a gente precisa atuar de forma bastante efetiva, com bastante energia para mitigar, né, e para reduzir todos esses efeitos adversos, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar também é que toda a mudança climática ela é muito iníqua, porque ela atinge desigualmente, né? Quando você tem eventos extremos, quando você olha a situação, você vai ver que as camadas de população mais pobres são as que mais sofrem, são as mais desprotegidas, né? Então é uma iniquidade natural aí, intrínseca do fenômeno, que também é algo que tem que ser colocado, né? Então, dentro dessa emergência toda de atitudes e ações que têm que ser tomadas, né, eu vejo a engenharia com uma responsabilidade, com um papel fundamental, que é de gerar tecnologias de mitigação. Você desenvolver tecnologias novas para mitigar os efeitos adversos, né? E você falou da questão do climatologista que colocou que não deveria abrir mais nenhum posto de... Ou seja, a gente, na verdade... Assim, ele tá anunciando, falando assim, olha, a gente deveria estar olhando para isso. Para que abrir mais posto de petróleo, para gerar mais combustível fóssil, para piorar o problema, vamos dizer assim, né? Não estaria na hora de parar? Foi um questionamento que ele colocou. Se a gente parar agora, a gente ainda tem um problemão para resolver. Não, sim. Então, eu acho que... Faz sentido essa alegação dele? Eu acho que tem um pouco de, vamos dizer, um apelo popular, né? Porque é como se fosse um desespero, entendeu? Sim. A pessoa tenta usar um extremo para chamar a atenção, ilustrar, né? Para ilustrar que as pessoas entendam, né? Problema. Usando aquela cair a ficha, né? O pessoal usa, ver se cai a ficha na sociedade de que agora completou o download, é isso, né? Exatamente. Mudou agora. Eu interpreto que seja nesse sentido, mas realmente a questão da transição energética para uma economia, para as atividades econômicas que sejam menos poluidoras e menos emissoras de gases de efeito estufa, isso é fundamental. E como eu também tinha colocado na nossa conversa, eu acho que a gente tem que ir até mais adiante, que é reduzir a quantidade de carbono que já existe na atmosfera, né? Ou seja, se a gente quer desacelerar esse processo com uma velocidade maior, né? Aí é um trocadilho, né? Desacelerar com velocidade maior. Mas depende da teoria da relatividade. Pode ser. Obrigado, você puxar outro. Eu acho que... Depende do referencial, não é isso? Exatamente. Não é só reduzir a emissão, na verdade, a gente tem que atuar no sentido de extrair efetivamente carbono que já existe na atmosfera para acelerar o processo de mitigação e de tentar reverter, né, toda a questão climática para voltar a um nível que é um nível mais estável, que é o nível que a gente conhecia, né? Você tinha fenômenos fenômenos extremos, mas com amplitudes que não eram tão escandalosas, vamos dizer assim, como a gente vê hoje, né? Que hoje eu acho que tem amplitude e tem frequência, né? Assim, eu parei para fazer uma leitura sobre esse tema e tal, assim, procurei ver notícias no mundo, né? Porque assim, não chega, você não fica ligado nisso o tempo inteiro e tal. Acho que houve sim, tentar pegar um gancho aqui para trás, assim. Quando eu fazia o meu segundo grau lá, né, muitos anos atrás, havia ali o conceito da camada de ozônio, o tamanho da camada de ozônio, já era uma preocupação climática naquela época, ozônio, não tinha tanta informação disponível, internet não existia ainda, internet e tal, e aí a educação, né, para aquele momento era uma preocupação com camada de ozônio, aquecimento, mudança climática, mas era ainda um discurso, vamos dizer assim, de pequeno porte. Eu acho que o que você falou sobre isso, Saulo, houve um desprezo, né, dessas previsões que foram aos poucos se mostrando reais, né, e as projeções do que poderia acontecer, mas como o volume das notícias, talvez, ou talvez o impacto não era tão grande, né? Foram ignorando e talvez o interesse econômico foi prevalecendo, o crescimento das nações, né? Enfim,
exploração realmente das oportunidades econômicas dos países para eles poderem, enfim, se projetar, resolver problemas sociais e tal, e ignoramos as custas do clima, né? Ignoramos isso daí. Isso foi sendo anunciado e talvez os cientistas, aqueles que anunciaram, sempre foram talvez vistos como os profetas do apocalipse e tudo mais nesse sentido. Mas de repente, quando vem o problema, né, ele afeta todo mundo. Eu estava olhando notícias, poxa, se a gente pudesse reunir num lugar só o tanto de coisa que está acontecendo no mundo em função de questões climáticas, realmente chama atenção. Eu não vou ser alarmista que nem nada disso, mas chama atenção. Nesse momento, você pegar nos últimos 30 dias o que estava acontecendo no mundo de mudanças climáticas, tem temperaturas elevadíssimas em alguns lugares, inundações em outros lugares, você tem seca, bom, os Estados Unidos passando por uma seca violenta ali na Califórnia, naquele lado ali, né? Desertificação do país está acontecendo ali, falta água, tem racionamento, estou falando na Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, né? Então, assim, são coisas realmente que chamam a atenção. E eu estava olhando também, né? E aí eu fui fazer um curso, fiz um curso recentemente para formação de conselheiros e, enfim, querendo estudar um pouco mais sobre organizações. E lá a gente teve um módulo que explorou esse lado do ESG, né? Do Environment, do Social, da Governance, né? Que é um lado que preocupa as grandes organizações, que tem conselhos de administração, que olham o lado do risco para as organizações. Então, vários tipos de negócios estão sujeitos a riscos e como é que estão os conselhos têm um papel de monitorar, identificar e monitorar esses riscos das organizações. E eu estava fazendo aqui recuperando aqui um pouco das nossas reflexões. E aí, por exemplo, um instituto aqui, né, o Fórum Econômico Mundial, em projeções de 2023, falando que para os próximos 2 anos, ranking de risco, né, para os próximos 2 anos, em segundo lugar, aparecem desastres naturais e eventos extremos de clima como o segundo risco mais importante no curto prazo. Quarto risco mais importante, fale em mitigar mudanças climáticas, que é o que nós estamos falando aqui, de mitigação, né? E o sexto risco mais importante é incidentes de grandes proporções com o meio ambiente. Quando você pensa em 10 anos, então isso para 2 anos, quando você pensa em 10 anos, os riscos ambientais, aqui, climáticos, passam os 4 primeiros, são todos ambientais, os 4 primeiros. Então, eles uma projeção, falha em mitigar as mudanças climáticas, falha em adaptar, que aí tem o lance de mitigar e também a nossa adaptação, né? Porque tem coisas que vão acontecer e pronto, acabou, né? A desertificação, não tem como você mitigar, tá feito, o deserto está lá, né? Às vezes o nível do mar que subiu, não tem como nós ir lá e baixar, né? Vamos ter que nos adaptar, coisas nesse sentido, né? A enchente, ela vem e volta. Agora, o que vai acontecer com essa população que está lá? Então, eu trago aqui para vocês, queria conversar um pouco sobre isso. Como que a gente se prepara agora para isso? Né? É política pública, engenharia, a gente já falou. Né? O que mais que a gente tem que fazer? O que mais que essa parceria meteorologia e engenharia pode fazer para contribuir com a sociedade, inclusive nas discussões de políticas públicas, já que nos próximos 10 anos, tudo isso aí, desastres naturais, eventos de grandes proporções, né, climáticas, perda da biodiversidade e colapso de alguns ecossistemas. Então, são 4 aqui que vai afetar o agronegócio, né, vai afetar outras políticas de investimento que a gente tem, vai afetar algumas indústrias por falta de material, escoamento do supply chain, enfim, uma série de coisas. Vamos falar um pouco sobre isso. O que mais que a gente pode pensar e que está sendo feito por aí para poder ajudar a sociedade a lidar com isso? Deixa eu fazer uma introdução. A gente, por exemplo, quando você faz um projeto, você pega um input climatológico, lá, velocidade de vento. Você tem um período de retorno para analisar aquele input máximo. Então, por exemplo, velocidade de vento é a velocidade a 10 metros de altura no terreno aberto e plano com um período de retorno de 50 anos. Tá. E se acontecer um extremo ou mais de um extremo nesse período de retorno? A gente consegue prever isso? Ou seja, o que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar assim, essa simulação meteorológica, ela vai ser importantíssima para você conhecer o comportamento do parâmetro meteorológico na região e para você usar essa base para poder prever extremos com muito mais precisão. Hoje a gente tem as distribuições de Gumbel, né, as distribuições probabilísticas para você fazer a previsão de extremos. Mas se você tiver uma base da meteorologia, quase todos os fenômenos que vão afetar o desempenho das obras são de origem chuva, vento, radiação, temperatura.
Se você conseguir prever isso com mais precisão, é super interessante para a engenharia civil. Então, assim, a gente está de olho nisso. Tem empresas que já estão disparando comitês para avaliar o desempenho das obras frente a eventos meteorológicos extremos. E aí o desafio é como prever os eventos meteorológicos extremos? Que pé que eles estão? E como fazer isso? Pois é, o começo é isso aí. A gente precisa de ter uma base boa de simulação meteorológica. Só com aquela carta de 1970, né, feita com um registro de aeroportos, não vai dar para prever. Ou a previsão vai ficar aquém, sem nenhum demérito a eles. Esses caras foram heróis, porque eles usaram tudo que tinham para fazer essas cartas. Só que a gente tem recurso mais avançado já, e tem que usar eles. Não, e tem um aspecto de que essas cartas foram desenvolvidas num dado regime climático, que a gente está percebendo que o regime climático está se movimentando, está se movendo. Né? Ou seja, cada vez mais vai ser importante você reatualizar os seus cenários em função do que você está observando agora. Né? Ou seja, tem que colher as informações do passado, verificar o que está acontecendo hoje e estar sempre retreinando o seu sistema para ele dar conta do que realmente vai acontecer. Aí tem um aspecto interessante que a gente não colocou, é que a meteorologia também pode ajudar a criar essas distribuições de probabilidade, porque também a gente aplica métodos de previsões por conjunto. Significa que você não parte de uma condição inicial e gera uma previsão, mas na verdade você tem uma condição inicial e você tem uma incerteza associada a essa condição inicial. Não só do ponto de vista como é que a atmosfera está hoje, mas como é que ela está evoluindo intrinsecamente. Então, em vez de você fazer só uma integração, você faz um conjunto, uma centena de integrações, e aí você tem um feixe de trajetórias que te dão a evolução do seu clima. E desse feixe de trajetória, na verdade, você tem uma família, né? Você tem uma família de soluções e que você pode tratar estatisticamente para tirar um ensemble, tirar distribuições de probabilidade, e aí isso vai te dar ainda mais firmeza e ainda mais tomar decisões cada vez mais assertivas do que você tem que tomar. Né? Tá, entendi esse lado aí, né? Agora, você comentou agora há pouco sobre, ok, a gente vamos trabalhar para emitir menos CO2, tem aí o hidrogênio verde, você trouxe aqui, trouxe essas previsões também para ajudar a gente a resolver problemas aqui do dia a dia, nos projetos e tal. Você falou sobre retirar o CO2 da atmosfera. Tem solução para isso hoje? Além de plantar árvore, que eu acho que é a que eu aprendi lá na fotossíntese, lá da aula da tia Márcia, lá da quarta série. Tem além de reflorestamento, por exemplo, que outras tecnologias já existem hoje, que é conhecido ou que está sendo experimentado, por exemplo? Bom, eu vou começar e depois o Marlos, enquanto engenheiro, pode falar com mais propriedade, porque, bom, Eu não sabia, por exemplo, eu não sabia. Para mim, para retirar o CO2 da atmosfera, assim, pode até existir uma tecnologia sofisticada, mas eu achava que a solução realmente era replantar, né? Assim, aumentar a cobertura verde, né? Porque a fotossíntese, além da fotossíntese, que outro mecanismo troca o CO2 por alguma outra No coisa? processo de produção, você tem como capturar o CO2. Essa técnica chama CCUS. Então você captura ela. Uma das técnicas, por exemplo, é injetar esse carbono que ia ser expelido para a atmosfera em poços que eles chamam de poços depletados, poços de perfuração que não estão sendo mais utilizados. É uma das técnicas. Só que aí o pessoal argumenta o seguinte: mas polui o lençol freático, tem uma série de riscos associados. Tem técnicas para Ao invés de ir para a atmosfera, jogar ele em outro lugar. Captura ele. Não, mas aí é jogar em outro lugar e retirar ele da atmosfera. Aí é não colocar mais. E como retirar? Assim, não sei se tem isso aí. Não, plantar, gente, vamos plantar árvore, todo mundo plantar uma árvorezinha. Não, mas exatamente a melhor solução que eu imagino, eu não sou especialista na área, mas não sei dizer se existe uma outra tecnologia em que você consiga fazer isso, mas certamente plantar árvores é a melhor atitude de hoje, né? Plantar árvores, além de você tirar o carbono e colocar porque o carbono é o que faz a árvore, né? A estrutura da árvore é composta basicamente de carbono, né? É assim que ela retira o carbono. Mas plantar árvore tem outros aspectos, que é o aspecto da questão da qualidade, qualidade de vida do ponto de vista da atmosfera local, porque uma árvore, ela retira a energia do ambiente e transpira água. Então, aquela energia que vem do sol, seria usada boa parte para aquecer a superfície e irradiar de volta e esquentar a atmosfera, aquilo é usado para transpirar. Então, é algo que a gente tem essa experiência, não, todo mundo, né? Uma região arborizada tem um microclima muito mais agradável, muito mais ameno do que numa área, imagina um bairro que só tem concreto, cimento, telhado. Né? Certamente é uma região muito mais quente do que uma área arborizada, né? Então, arborizar é realmente uma solução
para tirar o carbono da atmosfera e aliviar o próprio aquecimento global, né? Sim. E um outro aspecto da questão dos aumentos dos eventos extremos, uma coisa interessante para a gente colocar, o Rio Grande do Sul teve nos últimos, vamos colocar uma faixa de um ano, 3 grandes enchentes, Sim. né? 2 recentes agora. Essa é recente agora e no ano passado teve ano 2, passado. né? E teve aquela de 1941, que era considerada a maior de todos os tempos, né? Essa de 41, ela está na frente das 2 enchentes que aconteceram no ano passado, né? E essa desse ano é a maior historicamente, né? Ou seja, no período de um ano, você ter 3 eventos extremamente intensos de inundação. Certo. Um ano. Um ano, do ano de 2023 Ah, para de cá. 23 para cá, tá perfeito. São 3 enchentes extremamente graves que criaram prejuízo. Imagina o custo financeiro de todas essas inundações. Absurdo. Estamos falando de centenas de bilhões de reais, né? Isso, dessa ordem aí. Aí tem ao lado da engenharia também que talvez tenha ajudado a piorar a situação com o excesso de construção, né, impermeabilização total do solo, não tem para onde escoar, enfim, os problemas clássicos aí de como lidar com a água da chuva, né, que de repente está tudo canalizado ali, mas não tem para onde escoar, que o excesso de edificações e tal também contribui, que é comum nas cidades isso, né? Mas aí eu estava pensando aqui se falando de políticas públicas, né? Se a gente vai ver em breve, assim, medidas drásticas do tipo taxação mesmo das empresas que poluem mais, que botam mais carbono na atmosfera, assim. Você estava comentando aqui sobre benefício. Tem benefício para quem polui menos, né? E talvez pode ter algum tipo de carga adicional tributária para quem polui mais. Provavelmente isso vai acontecer. Eu acho que sim, eu espero, na verdade, que aconteça, porque eu acho que é a forma mais efetiva dos grandes grupos econômicos efetivamente mudarem para uma tecnologia, uma tecnologia mais verde, né, vamos dizer assim. Ou seja, de efetivamente começarem a trabalhar numa transição energética mais favorável ao clima, né? E aí gera uma questão para a engenharia. O cara vai ter que medir quanto que ele está poluindo. Ele tem que saber quanto que ele está gerando de carbono aí para a atmosfera. Isso vai ser interessante para ele quantificar isso Mas e acompanhar. engenharia também, porque a engenharia tem que desenvolver novas tecnologias. Exatamente, além do desenvolvimento de novas tecnologias, ele tem que saber o que está fazendo. A parte observacional tem que estar mais integrada, tem que estar mais próxima do pessoal de transformação. Eles têm que monitorar o processo todo de forma completa. Entendi. Vocês acham que está acontecendo assim? Eu acho que a gente falou num podcast para trás aqui sobre o mundo bunny, né? O frágil e o ansioso, da ansiedade, o A de ansiedade, né? Está acontecendo uma ansiedade também nesse lado climatológico, assim, tá? Acho que as gerações que estão vindo estão ficando preocupadas com isso, assim. Eu acho que, né? Pode ter, certamente. Você vê, se você olhar jornais de psiquiatria, psicanálise, grandes revistas científicas dessa linha, o número de artigos envolvendo a discussão do crescimento da ansiedade, chamada ansiedade climática, né, principalmente nas populações mais jovens, isso é algo alarmante, esse Porque crescimento. a ansiedade no ambiente de trabalho, a gente está vendo isso muito, assim, então a gente tem discutido muito esse assunto, né? Por causa da própria da circunstância das organizações. Muita coisa para fazer, um excesso de busca de produtividade, né? As organizações não conseguem prover um ambiente de trabalho propício para o desenvolvimento daquela pessoa, então há muita cobrança às vezes e tudo. Veio a pandemia, teve o assunto do trabalhar remoto, combinar o trabalho remoto aqui, qualidade de vida, então começou a aparecer um monte de coisa, o excesso de conhecimento que tem para a pessoa buscar, então sempre aquele sentimento de que estou perdendo, estou devendo, estou ficando de fora e tal. Isso tudo vai virando um turbilhão dentro da pessoa e aquilo a pessoa às vezes, né, tem uma dificuldade de lidar com tudo isso, tem um lado de ansiedade por esse lado. Agora eu perguntei do climático porque as pessoas estão preocupadas realmente, né, com o que vai acontecer daqui 20, 30 anos com elas. Um sujeito de 20 anos, quando ele tiver 50, ele vai ser, essa meta de 1,5 grau de aquecimento é quando vai acontecer para ele. Será que a gente está vendo isso também na sociedade? Eu acho que a gente deveria cada vez mais se preocupar com isso, né, e criar programas de saúde mental, mas eu acho que a gente tem que esclarecer porque é o seguinte, nós temos um desafio tecnológico, né? O que nós temos que fazer é colocar as melhores mentes
os melhores profissionais para trabalhar em como vencer esse desafio tecnológico, né? Eu acredito na humanidade, eu acho que a gente vai conseguir contornar a questão da mudança climática, mas isso requer uma certa atitude proativa, no sentido que a sociedade civil tem que exigir que programas, políticas públicas comecem cada vez mais a serem efetivos, criarem programas de transição energética, forçarem essa transição, né? De modo que a gente consiga reverter toda essa situação de ansiedade que eu estou com 60 anos, eu, né, fico ansioso, imagine jovens que estão com 20, 30 anos, que têm a vida toda pela frente, né? É algo completamente entendível, né? Completamente entendível que as pessoas tenham essa ansiedade, mas que essa ansiedade ela tem que ser revertida em proatividade, né? De mobilização social, política, de exigir que aconteçam mudanças concretas no sentido que haja uma transição energética que priorize a questão climática. E aí entra, né, eu vou deixar o gancho para o Marlos, aí entra o grande papel das engenharias, né, porque quem efetivamente vai conseguir gerar tecnologias inovadoras são o pessoal de engenharia, nos diversos ramos, né, inclusive até uma engenharia nova que existe, que é chamada geoengenharia, né, que é a engenharia de como mudar o sistema terrestre para aliviar a questão das mudanças climáticas, né, é algo ainda está sendo nascendo ainda, né? Mas existe já esse tipo de profissional, o geoengenheiro, que vai projetar alguma intervenção que você vai fazer no ambiente para tentar amenizar ou mitigar o processo, né? Mas deixa para o Marcos, Você viu enquanto que o engenheiro. Saulo, ele só avisa do perigo, e o engenheiro que tem que resolver. Mas eu achei muito legal isso, porque assim, a gente está criando condições cada vez melhores para viabilizar soluções. Sim, eu entendi. Está claro que há uma grande oportunidade, né, para profissões na engenharia, né, para as pessoas na engenharia se desenvolverem profissionalmente, até ocupar espaço aí. Tem muita chance, muita oportunidade para quem de repente está olhando o que eu vou fazer em termos de formação profissional até a especialização, não é? Na Com engenharia. certeza. Eu defendo que a engenharia tem que trabalhar nas interfaces, tem que trabalhar melhor nas interfaces. Então, engenharia com meteorologia, essa que a gente está construindo aqui, é uma interface. As engenharias entre si, engenharia, por exemplo, civil com a mecânica, tem interface para ser trabalhada aí. Toda a parte de auscultação de obra tem que desenvolver muito para a gente poder começar a ver o que a gente vai fazer, como a gente vai reduzir, como vai usar racionalmente os recursos, mais racionalmente os recursos. Então, ou seja, a engenharia civil com a aeronáutica tem tudo a ver. Os modais aí, os sistemas eólicos, eles estão nessa interface da civil com a aeronáutica. Tem a fundação, Sim. tem a pá eólica. E aí, como é que faz para trabalhar isso junto? Legal ouvir isso, assim, né? Porque eu estou pensando assim naquele jovem que está ali terminando o segundo grau e pensando o que ele vai fazer. Olha quanta oportunidade tem, né, de contribuir com esse processo, né, nos próximos 20, 30, 40 anos, né, da transição energética, já que as engenharias vão estar metidas nesse, né, assim, com toda essa complexidade toda, mas todas as engenharias vão estar de alguma forma conectadas e envolvidas para resolver esse problema da transição energética. Você deu alguns exemplos aqui, assim, você pode até falar um pouco mais. Se a gente tivesse, estou falando aqui agora com um público que está ali, a galera que está tentando ver se vou fazer alguma engenharia, não vou. Poxa, aqui eu acho que esse papo estimula, né? Esse pessoal fala assim, poxa, eu posso participar desse processo de transformação do mundo, me envolver aí com esse movimento, né, da transição energética no Brasil, no mundo, porque de alguma forma o engenheiro, né, o físico, o engenheiro vão ser peças importantes para essas soluções aparecerem, né? Com certeza. Eu diria o seguinte, quando a gente começou a trabalhar nessa interface, a gente na engenharia civil, a gente vê as equações de fluido de uma forma muito panorâmica. Né? Então, quando, por exemplo, as primeiras discussões lá com o Saulo, ele me mostrou, não, essas equações aqui são essas, tem mais, além das Navier-Stokes que você conhece, tem mais dessas aqui, um pacote de equações. Aí eu fui estudar isso. E aí você começa a entender a interface. Por exemplo, eu já caí na interface da civil com a mecânica e com a aeronáutica, porque para eles, esse é o dia a dia deles. Então você começa a ver o seguinte, peraí, onde que entra a supercomputação? Aí já entra o pessoal da computação, você não resolve ela no seu laptop, né? Se quiser fazer com qualidade. Você precisa de uma máquina, então você tem que saber processamento paralelo. Opa, peraí, tá bom, mas então eu quero resolver a equação, eu preciso saber se ela representou bem a realidade. Então você precisa do sinal medido lá, você precisa de alguém que conheça sensor, você precisa de pegar esse sinal e mandar para você, telemetria.
começa a montar o Lego, você vai ver que fica gigantesco. É coisa que não dá para você trabalhar sozinho. Você tem que aprender a trabalhar em rede. O trabalho em rede, ele não, sem você trabalhar em rede, você não ataca um problema desse. Né? Aí tem o pessoal de materiais. Comecei a atuar na eólica lá, o cara me trouxe o problema da pá. Ixi, como é que faz isso? Engenheiro de materiais. Você não vai conseguir atacar tudo, não. O engenheiro de materiais precisa de trabalhar nessa interface. Ou seja, o segredo é atuar nas interfaces. Legal. Eu vejo assim. Não, legal. Eu, puxa, já fiquei super estimulado aqui de pensar nas possibilidades, assim, né? Um problema mundial, um problema que afeta a sociedade inteira, o mundo inteiro, e a gente pode, né, assim, ajudar. O IPOG é uma instituição de ensino, a gente está fortemente, né, associado às engenharias, temos aqui graduação, queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, nós temos pós-graduação em engenharia, então, assim, a gente pode ajudar a contribuir, né, formando pessoas profissionais, estimulando eles a desenvolver, né, nessa habilidades e competências para contribuir com a transição energética. Fala um pouco sobre o nosso curso aqui, Marlos, da graduação de Engenharia Civil, se quiser falar para a galera aqui, naquela câmera lá. Tá bom. E fala um pouquinho o que eles podem esperar, alguém que está aí pensando em fazer uma graduação em engenharia, agora eu acho que ficou super estimulado, falou, cara, eu vou ajudar a mudar o mundo, fazer transição energética, e de repente, através da engenharia civil, que é o curso de graduação que a gente tem aqui, o que eles podem esperar ver aqui, Vamos lá, vamos falar um pouquinho para essa galera. Bom, pessoal, o curso de Engenharia Civil ele foi construído com essa visão de olhar para as interfaces, tentar atacar o problema de forma global, né, preservando os itens que são básicos de fundamentos para poder fazer essa abordagem. Então, por exemplo, a gente foca nisso, o projeto foi construído dessa forma e o grande lance do curso é a forma como ele integra os professores que têm atuação no mercado, porque um componente muito importante do curso também é o mercado. O mercado ele dita limites para o problema da tecnologia, porque se você não tem um recurso disponível, não adianta você criar uma solução, você não vai conseguir implementar ela. Então você está limitado também pela dinâmica de mercado local. Então a gente olha para tudo isso, olha para a fundamentação técnica, que é importante, que ela inclusive define como você atua nas interfaces, né, define até onde você pode ir, porque se eu não estudasse as equações da meteorologia, eu não conseguiria conversar com o pessoal da meteorologia, não conseguiria pedir coisas para eles. Então você tem que ter um conhecimento mínimo nisso. O curso ele traz essa perspectiva, não só eu sou esse profissional, mas tem vários profissionais de outras áreas também que fazem essa interface com o mercado, com problemas emergentes, com desafios aí de complexidade atuais. Legal. Então, bacana. É isso. Aqui no IPOG nós temos não só o curso da graduação, mas também temos algumas pós-graduações em engenharia civil. Você pode consultar aqui o nosso site, redes sociais, para ter acesso a essas informações. Vai ser um prazer poder explicar mais para você como que você pode se desenvolver competências nessas áreas que nós estamos conversando aqui. Eu queria voltar aqui com vocês para ir caminhando para um fechamento. Uma curiosidade aqui com o Saulo. Saulo, você foi pesquisador da NASA ali durante 5 anos e teve ali, né, próximo de um centro de pesquisa super avançado. Você pode contar um pouquinho das experiências que você teve lá, o que foi que você, né, o que você foi fazer lá e resultados que você gerou? Conta um pouquinho, que eu acho que a turma aqui pode estar curiosa, né? Eu fiquei. Bom, uma das coisas que eu me especializei dentro da área de meteorologia e de modelagem é simular o ciclo hidrológico, ou seja, simular a formação de chuva. Ciclo hidrológico. Hidrológico, e simular a formação de chuva e fazer com que os modelos de previsão melhorassem a capacidade de prever precipitação, que a gente chama de precipitação, prever chuva, né? Então eu tive fui um pouco feliz porque eu consegui desenvolver uns modelos que chamaram a atenção internacional, né? Modelos que têm uma capacidade de previsão melhor do que os demais existentes, né? E hoje esse sistema ele está implementado em diversos lugares do mundo, né? Então eu fui feliz da NASA ter conhecido esse trabalho que eu fiz e fui convidado a trabalhar, né? Então nesse tempo eu pedi uma licença de interesse particular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, né? Então eu fui contratado e trabalhei no modelo global da NASA, o modelo climático deles, e implementei todo esse trabalho que eu fiz, né? E também fui feliz que o resultado foi muito bom. E, aliás, ganhei um prêmio no final de reconhecimento, né? E o trabalho que eu fiz é usado operacionalmente pela NASA, dentro do modelo climático da NASA.
o componente que faz a previsão de chuva é o trabalho que eu desenvolvi, né? Então, eu acho que eu fiquei muito feliz. O ambiente é um ambiente bastante competitivo, né? Como pode imaginar, né? As condições de trabalho também, como a gente vou antecipar, são excelentes, né? Mas eu voltei para o Brasil, acho que a contribuição maior seria dada aqui, né? E eu fiquei feliz, fui convidado a chefiar a divisão de modelagem do INPE, né? Eu sou chefe de divisão. E hoje a gente está liderando um projeto grande, comunitário, no Brasil, que é desenvolver a nova geração de modelagem do Brasil, que é um modelo do sistema terrestre, como eu falei, a gente está usando o estado da arte, né? Esse projeto é um projeto de 10 anos, no final de 10 anos, o Brasil tem um modelo estado da arte, como em qualquer outro país, né? Em que consiga atacar todos os fenômenos que são relevantes, né? Desde previsão de chuvas torrenciais, igual essas que acontecem que tem acontecendo em grandes centros urbanos ou no sul, e até chegar a fazer previsões de cenários climáticos de longo prazo com uma acurácia efetiva importante, né? Então, nós tivemos a felicidade de conseguir 200 milhões de reais da FINEP, financiadora de estudos e projetos. Então, com esses 200 milhões, a gente vai ter 100 milhões para comprar um novo supercomputador, que deve chegar no final do ano. E parte do dinheiro é uma parte para rejuvenescer as estruturas do CPTEC, que o CPTEC é o Centro de Previsão de Tempo, que faz parte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? O Instituto é o guarda-chuva, o CPTEC é o centro interno, que tem a atribuição de fazer previsão oficial para o país, né? Então, a gente está, com parte desse recurso, a gente vai rejuvenescer toda a infraestrutura de eletricidade, etc. Criar uma usina solar também para ajudar a fornecer energia elétrica para o supercomputador. E desenvolver o modelo que a gente chama de MONAN. MONAN é a palavra tupi-guarani, que significa terra sem males, né? Ou seja, MONAN significa a busca por um mundo melhor, mais igualitário, em que as pessoas tenham prosperidade, vivam com maior vivo com saúde, com paz e tudo, né? Então, e o Monan ele é um modelo comunitário, ele tem um paradigma novo que não é um modelo do INPE, mas é um modelo da comunidade nacional. Então, ele vai ser feito numa base de código software livre, onde qualquer um pode baixar o software e usar e pode aperfeiçoar, né? E vai ter um sistema de gerenciamento de software, e a ideia é que a comunidade toda participe e ajude o Brasil a continuamente se estar na vanguarda em termos de modelagem numérica, né? De forma que a gente possa, por exemplo, apoiar a engenharia cada vez com mais capacidade, com melhor respostas, as informações que a gente gere sejam cada vez mais úteis, né, para os projetos de engenharia, e de alguma forma também contribui para a transição energética. Uau! Né? Que orgulho, Saulo. Parabéns pelo trabalho e pela sua história. É um orgulho ter um cara como você aí. Eu gosto de dizer que eu vim da escola pública, né? Fiz escola técnica federal, fui aluno de eletromecânica, em 1925, mais ou menos. Tá bom. E eu digo que a escola pública e a escola técnica federal fez a diferença na minha vida, né? Porque foi onde eu consegui ter a base matemática e de física que me conseguiu, então. Essa é uma das coisas importantes que o Marcos também colocou, né? Ou seja, é importante que o pessoal faça uma graduação bem feita, bem firme, né? Porque tudo que você aprender agora, isso vai ser usado no futuro, né? Se você não aprender alguma coisa agora, vai ser sempre uma situação difícil para você. Ou seja, se você quer fazer a diferença, quer ser efetivo na transição energética, tem que ter uma base de física, de matemática bastante forte, porque é isso aqui. E cálculo, né? Matemática, cálculo. Isso aqui vai te dar, isso aqui vai te dar os elementos para que a sua imaginação flua e converta em realidade, né? Não, tá aqui um grande exemplo de um cientista goiano, estudou na escola técnica aqui, né? Que teve na NASA 5 anos de projeto, projetando coisas lá. O seu trabalho ficou, é o modelo atual sendo usado. Olha, estou muito orgulhoso, é um privilégio poder estar aqui com você, Saulo. Assim, parabéns pela trajetória, fico realmente muito orgulhoso de ter um brasileiro como você, né, aqui ajudando a resolver um problema tão grande quanto esse, né? Então, sim, puxa, estou bem realmente orgulhoso aqui, emocionado de poder estar fazendo essa conversa aqui com vocês, aprendendo um pouco. Caminhando para o fim aqui, Marlos, queria te dar a oportunidade de dar considerações finais, já estamos aí estourados aí no nosso tempo. Que mensagem que você quer deixar aí para a nossa audiência? Falar um pouco sobre
esse tema, né? Que você que provocou essa conversa aqui, né? Falou assim, cara, eu quero falar um pouco sobre engenharia com meteorologia, tem tudo a ver, essas coisas estão conectadas. E aí, enfim, recheamos aqui não só com esse lado científico aqui, prático também, mas com essa preocupação social de olhar para o futuro também. Falamos aqui da transição energética e tal. Como é que você resume essa conversa nossa? Que recado final que você quer deixar aqui para a nossa audiência? Eu diria para o pessoal o seguinte, que essa formação básica, ela é a ponto de partida para qualquer salto que você vá dar. Então, por exemplo, se você tem uma formação consistente, você consegue entender essa linguagem com a qual você consegue descrever a atmosfera, por exemplo, uma obra civil, você pode dar vários saltos. Você vai escolher o salto, o caminho que você vai seguir. Agora, se você ficar deficiente nisso, você vai estar limitado. Então, o desafio hoje é o seguinte, a gente está num mundo de muita complexidade, os requisitos são gigantescos, então sua obra hoje tem que ser segura, tem que ser durável, tem que ser eficiente, tem que ser barata. Isso é um desafio, compatibilizar isso tudo. Como você vai fazer isso sem uma base fundamentada? Uma fundamentação consistente. E emitir menos carbono. E emitir menos carbono. Só isso. Esse é o desafio, e eu acho que vale para qualquer ciência, mas para engenharia eu reforço isso. A fundamentação ela é essencial. Então o pessoal às vezes critica a disciplina, cálculo é só para desenvolver raciocínio. Não é, não. O cálculo ele é uma linguagem que permite você descrever as leis que governam os fenômenos físicos. Entendeu? Quando o pessoal fala que cálculo é só para desenvolver raciocínio, eu falo, vai jogar xadrez. É mais fácil. Engenharia do recadinho para vocês, os estudantes de cálculo. Cálculo, álgebra linear, geometria analítica, isso não é brincadeira. É ali que está a base que vai te permitir enxergar coisas além do que você veria normalmente. Aquilo ali são ferramentas. Então vem estudar no IPOG. E a gente força isso, tá? A gente não abre mão disso. Tá, joia. Obrigado, Márcio. Professor Saulo, pesquisador, orgulho de estar aqui com você. Palavras finais, considerações Parceiro finais. Parceiro do IPOG, viu? Já deu palestra, vai continuar. Espero que sim, gostaria de estar muito perto de você e aprender mais. Palavras finais e considerações finais. Bom, eu agradeço muito essa oportunidade. Como falei no início, eu nunca nego uma oportunidade de poder divulgar a questão da emergência climática, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito na humanidade. Então, nós temos que ser proativos, né? Nós temos um desafio e nós temos que atuar para vencer o desafio, né? E a geração que está aí, essa geração mais nova, acho que ela tem uma oportunidade ímpar, né? De atuar efetivamente em gerar novas tecnologias, novos métodos de mitigar e trazer o clima para um equilíbrio climático que permita que nós consigamos viver com prosperidade, com paz, em que os povos tenham segurança energética, segurança alimentar, segurança hídrica, né? Então, acho que seria isso o meu recado. Um voto na humanidade e um voto na juventude para gerar as soluções que a gente precisa. Contamos com isso, certamente, né? Olha, Saulo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Marlos, muitíssimo obrigado mais uma vez aí pela parceria. Eu queria agradecer também a você que acompanhou a gente até o final aqui, mais uma edição do nosso IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E olha, hoje ela movimentou absurdo aqui, porque a gente, olha, foi nas profundezas de várias coisas aqui, mas no final do dia eu acho que o recado foi dado, como é que a gente conecta a engenharia com meteorologia para resolver um problema complexo da humanidade. Espero que você tenha curtido. Eu encontro você na nossa próxima edição do IPOGcast. Até mais.